Um conto é uma história curta. Só isso? Claro que não. O conto é uma criação sensível do ser humano e um dos gêneros narrativos mais comuns na tradição literária. Há os contos de fada, de amor, de terror, de ficção científica, de humor. São vários tipos de contos que nos fazem sonhar, descobrir coisas e, segundo se conta, podem até salvar vidas. Ou você nunca ouviu falar dos contos das Mil e Uma Noites? Conta-se que um sultão persa, após descobrir a traição de sua mulher, matou-a e prometeu fazer o mesmo com pelo menos mais 1000 outras. Assim, resolveu que se casaria a cada dia com uma nova mulher, para matá-la após a noite de núpcias. Mas eis que Sherazade, filha de um grão-vizir do sultão, resolveu acabar com isso. Elaborou um plano e implorou a seu pai para casar-se com o sultão. Na noite de núpcias, ela começou a contar uma história, mas deixou um gancho para contar outra história no dia seguinte. Assim, Sherazade narrou para o sultão histórias como Aladim, Ali Babá, Simba o Marujo e muitas outras pérolas da literatura árabe. O sultão, curioso para ouvir a história do dia seguinte, nunca matava Sherazade, e assim passaram-se as 1001 noites. Bem, é claro que Sherazade e suas 1001 noites é uma lenda antiga, do século IX, mas ela vale para mostrar a força do conto e explica por que esse gênero tão antigo continua tão vivo entre nós até hoje. Quem não gosta de uma boa história, não é mesmo? Machado de Assis, Cecília Meirelles, Oswald de Andrade, Clarice Lispector, Lima Barreto, Raquel de Queiroz, Fernando Sabino, Arthur Azevedo, Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Braga, Rubem Fonseca, Mário Quintana. Difícil pensar num grande escritor brasileiro que não seja também um contista, além dos estrangeiros, que também são inúmeros. É difícil definir exatamente um conto porque ele é muito maleável. Há várias formas de se pensar e escrever um conto. Os contos podem ser lineares, em forma de diálogo, escrito em primeira ou terceira pessoa. Alguns são mais longos, outros são mais curtos. O escritor argentino Júlio Cortázar, que nasceu em 1914, foi um estudioso dos contos e definiu-os assim. O conto é de difícil definição, tão esquivos nos seus múltiplos e antagônicos aspectos e, em última análise, tão secreto e voltado para si mesmo, caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo literário. Nelly Novaes Coelho, uma importante crítica literária brasileira, elaborou uma definição também bem completa para o conto. Veja só. Desde as origens, o conto é definido formalmente pela brevidade, uma narrativa curta e linear envolvendo poucas personagens, concentrada em uma única ação de curta duração temporal e situada num só espaço. Dessa necessidade de brevidade deriva a grande arte do conto, que mais do que qualquer outro gênero em prosa, exige que o escritor seja um verdadeiro alquimista na manipulação da palavra. Um fato interessante é que o conto muitas vezes é confundido com a crônica, porque ambos são narrativas curtas. Entretanto, as diferenças existem. A crônica costuma narrar os fatos do dia a dia, o cotidiano das pessoas, situações que podemos presenciar. Já o conto, a liberdade é bem maior. Ele pode narrar um fato verdadeiro, mas também algo imaginário ou fantástico. O tempo também difere. Na crônica, lida-se com o tempo real, enquanto no conto, nem sempre. Mas uma coisa é certa, o conto tem que pegar o leitor logo nas primeiras linhas. Um exemplo? Vamos ver as primeiras linhas do conto de Machado de Assis, chamado A Causa Secreta. Nesse conto, é possível perceber como ele constrói com perfeição as suas cenas e com isso nos leva àquele exato momento e lugar. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto.
Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia, que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicará. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, tempo é de contar a história sem rebuço. É impossível precisar quando surgiram os contos, mas sabe-se que eles são pré-históricos, ou seja, nasceram antes mesmo do homem desenvolver a escrita. Naquela época a vida era um mistério, os fenômenos naturais aconteciam sem que se soubesse o porquê. Então criar histórias que explicassem a vida era uma forma de percepção da realidade. Aliás, esse é um ganho interessante de ler os contos escritos no passado. Eles nos mostram os hábitos e costumes do passado. A gente aprende muito com eles. A partir do momento em que o homem aprendeu a usar a palavra escrita, os contos passaram a ser registrados no papel. Mas não se sabia quem os havia escrito. Não existia ainda o conceito de autoria. A partir do século XIV, o conto vai se aproximando do fazer literário, ganha autoria e valor estético. Hoje, o conto é acima de tudo autoral. Mas aqueles que nasceram da tradição oral ainda estão presentes nas nossas vidas e nos nossos hábitos. Sabe aquele sapatinho que as moças até pouco tempo trocavam nas festas de debutantes? A origem desse ritual está no conto da Cinderela. Mas isso é outra história, ou melhor, outro conto, que eu vou contar mais tarde. Sim e não. Costuma-se pensar que contos são mais fáceis de escrever, afinal são menos complexos do que os romances, são menores. Mas não é bem assim. É necessário certa habilidade para criar um texto pequeno, mas de impacto. Como já dissemos, deve-se ser econômico nas palavras, mas dar a elas uma grande intensidade. Um dos maiores teóricos dos contos, o romancista uruguaio Horácio Quiroga, elaborou em 1927 um decálogo do perfeito contista, que ensina como se escreve um bom conto. Vamos ver aqui alguns dos seus 10 mandamentos. Eles vão nos ajudar a entender melhor como esse gênero literário funciona. Não comeces a escrever sem saber desde a primeira palavra aonde queres chegar. Em um conto bem feito, as 3 primeiras linhas têm quase a mesma importância das 3 últimas. Toma teus personagens pela mão e leva-os firmemente até o fim, sem ver nada além do caminho que traçastes para eles. Não te distrais vendo que a eles não importa ver. Não abuses do leitor. Um conto é um romance do qual se retirou as aparas. Tenha isso como uma verdade absoluta, embora não o seja. Não adjetives sem necessidade. Inúteis serão quantos apêndices coloridos aderires a um substantivo débil. Se encontrares o perfeito, somente ele terá uma cor incomparável, mas é preciso encontrá-lo. Escreva como se teu relato não interessasse a mais ninguém senão ao pequeno mundo de teus personagens, dos quais poderias ter sido um. Não há outro modo de dar vida a um conto. Interessante, não é mesmo? Existem vários tipos de contos. Vamos ver alguns? Sabe aquelas histórias que a gente conhece desde pequeno e que envolvem reis, rainhas, princesas, fadas e bruxas? São narrativas que possuem um elemento maravilhoso, algo mágico e que compõe a literatura clássica infantil. Os contos maravilhosos surgiram na época medieval, eram contados e não escritos, e não possuíam um autor conhecido. A primeira coletânea desses contos surgiu no século XVII na França, feita por Charles Perrault, contendo contos hoje bem conhecidos, como A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul, O Gato de Botas e Cinderela. Até então, esses contos nunca haviam sido documentados. Mas foi só no século XVIII que essas histórias ganharam o mundo, a partir das pesquisas linguísticas realizadas na Alemanha pelos irmãos Grimm. Mas eles fizeram várias alterações nas histórias, tornando-as menos violentas. Um exemplo disso é o Chapeuzinho Vermelho, que era devorada pelo lobo na versão de Charles Perrault.
mas sobreviveu na versão dos irmãos Grimm, felizmente. Mais tarde, o dinamarquês Hans Christian Andersen mudou um pouco mais algumas histórias, incluindo nelas valores morais e a fé cristã. Mas muitos são contos tristes, como a história da pequena vendedora de fósforos, que morre de frio e de fome. A Pequena Sereia também tem um final muito diferente daquele que vemos em Walt Disney. Ela joga-se no mar e vira espuma. Este inclui personagens temidos, como monstros, vampiros, lobisomens, mortos-vivos. São contos escritos para assustar mesmo. O mais famoso escritor do gênero de terror foi Edgar Allan Poe, um gênio da literatura, considerado também o inventor do gênero ficção policial. Até contos fantásticos, de humor e de ficção científica ele escreveu. Mas temos entre nós também contos de terror maravilhosos que valem a pena conhecer. Quer uma dica? O conto Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, grande escritora brasileira que morreu em 2022. É um conto de arrepiar sobre um plano macabro arquitetado por um homem para vingar-se da mulher que o abandonou. Uma vingança que se dá num cemitério. Vale a pena ler. Quem nunca ouviu falar de Metamorfose, o clássico de Franz Kafka, no qual um homem acorda e se vê transformado em um inseto? Pois é, essa é a literatura fantástica, em que há sempre a presença do elemento absurdo, algo que não poderia acontecer na realidade. Muitos autores brasileiros escreveram contos fantásticos, inclusive Machado de Assis, Érico Veríssimo, Mário de Andrade e Monteiro Lobato. Mas o principal autor da literatura fantástica no Brasil é o contista mineiro Murilo Rubião, que inclusive já foi comparado a Franz Kafka. Um dos contos mais famosos de Murilo Rubião chama-se Bárbara e conta a história de um marido infeliz que vivia satisfazendo os desejos absurdos de sua esposa, a Bárbara. E quanto mais ela pedia e recebia, mais engordava. Bárbara chega a lhe pedir o mar. Vamos conhecer um trecho desse conto? Por mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe satisfazer os caprichos. Em troca de tão constante dedicação, dela recebi frouxa ternura e pedidos que se renovavam continuamente. Não os retive todos na memória, preocupada em acompanhar o crescimento de seu corpo, se avolumando à medida que se ampliava sua ambição. Só para atiçar a curiosidade, Bárbara tem um filho que ela não desejou. E é aí que a história se torna ainda mais interessante, misturando o real e o absurdo. A ficção científica existe há muitos anos, mas é um gênero que tomou força a partir da Revolução Industrial no século XIX e ficou ainda mais forte quando passamos a conviver com invenções que poderiam mudar o nosso futuro de verdade. Um aspecto incrível da ficção científica é a sua capacidade de prever invenções humanas, como as viagens espaciais, a bomba atômica, os computadores e os robôs. O escritor francês Jules Verne, em seu livro Viagem à Lua, de 1865, previu a chegada do homem à Lua e ainda a velocidade necessária para essa jornada. 4 anos depois, no seu livro 20.000 Léguas Submarinas, Verne descreveu um submarino que utilizava combustível eficiente e inesgotável, que viriam a ser os submarinos atômicos. Mais um gênio universal da ficção científica é o russo Isaac Asimov, que publicou histórias divertidíssimas, super criativas e vale a pena conhecê-las. Como Júlio Verne, Asimov também previu muitas invenções. Imaginem só que em um dos seus contos, escrito em 1954, ele previu que um dia todas as pessoas estariam dependentes de aparelhos de comunicação móveis. Bem, esse, como seu nome diz, é escrito para fazer o leitor gargalhar, se divertir.
E não foram poucos os contistas brasileiros que fizeram isso. Hoje temos como ícone desse gênero o grande Luiz Fernando Veríssimo. Mas é claro que o humor está nos contos de muitos escritores brasileiros. Eles gostam de humor. Vamos conhecer 2 desses contos? O primeiro deles é o conto cujo título é Ossovina, de Humberto de Campos, um escritor e jornalista maranhense. Funcionário modesto, ganhando apenas R$700.000 por mês, o operoso oficial de fazenda Emiliano Praxedes não podia ou não queria dar à mulher jamais um vestido de passeio, mesmo de baixo preço. Casada há 1 ano, a esposa ignorava em absoluto as suas despesas, sabendo, entretanto, que os despesas eram grandes, elevados, porque ele nunca entrava em casa com dinheiro. Cansada de esperar pela generosidade espontânea do esposo, Dona Lídia chegou-se um dia para ele e, agradando-o, passando-lhe a mão pelos cabelos, disse: Praxedes, quando é que tu me dás um vestido novo? Tu nunca me deste nada. Apanhado de surpresa, o funcionário prometeu: breve, isso depende apenas de ti. Dá-me um filhinho, um anjo para o nosso lar, que eu te darei um vestido, está combinado? Está combinado, concordou a moça, batendo palmas de contente. No fim de 9 meses, dado o beijo no seu primeiro pimpolho que piscava no leito os olhinhos desconfiados, partia Emiliano Praxedes para a rua, de onde voltava horas depois com o embrulho que entregou à esposa. Pronto, exclamou, o prometido é devido. Dona Lídia abriu o risonho pacote e empalideceu, mais do que estava. Era um vestido de chita azul, grosseira, ordinaríssima, que não havia custado talvez mais de R$600 o metro. Embora desapontada com a sovinice do marido, a pobre senhora não se revoltou, não protestou, não disse nada. Calcou seu ressentimento no fundo da alma, escondeu a sua mágoa no coração e, sem que o esposo lhe tivesse feito outra promessa, deu-lhe, ao fim de mais 1 ano, um outro filho. Terminado o período de resguardo, tomou um bonde para a cidade e, à tarde, ao entrar em casa, vinha arrebatadora, vestido de seda, chapéu de plumas, sapato de cetim, pele de raposa, colar de pérolas, enfim, um deslumbramento. Que é isso, Lídia? Que escândalo é esse? Exclamou boquiaberto, pondo-se de pé o Praxedes, que já se achava em casa à mesa de jantar. E madame desafiadora, você pensa então que todos os homens são miseráveis como você? E entrou na alcova, tirando as luvas. Agora vamos conhecer um trecho de um conto de Arthur Azevedo, As Asneiras do Guedes. Não é precisamente um conto o que hoje vou escrever. Voltou de seu passeio a São Paulo Guedes. O Guedes, sabem? O maior asneirão que o sol cobre. Aquele mesmo que respondeu aqui há tempos quando numa roda lhe perguntaram se tinha filhos. Tem uma filha já adúltera. Adúltera? Sim, senhor, adúltera. Vai fazer 17 anos. Adulto, o senhor quer dizer. Ou isso, é uma boa menina, só tem um defeito. É muito luxuriosa. Luxuriosa? Sim, senhor, luxuriosa. Gosta muito de luxar. Ah, mas lá está minha mulher para lhe dar bons conselhos. Sim, porque minha mulher é muito sensual. Sensual? Sim, sensual. Tem muito bom senso. Pois é como lhes digo, tive o prazer de encontrar ontem esse precioso Guedes, cujas asneiras, colecionadas, dariam um volume de 300 páginas ou mais. Arthur Azevedo foi um grande escritor brasileiro, um especialista na arte de escrever contos de humor. Ele foi também um dos principais autores de teatro no Brasil no século XIX. Os contos populares são inúmeros e nascem do povo. Passaram de geração a geração e ninguém sabe ao certo quem os inventou. Mas seus personagens, pessoas ou bichos contam muito da cultura de um povo. E hoje, como andam os contos? Bem, os contos continuam cada vez mais vivos e inventivos. Você já ouviu falar do mini-conto? Até a Academia Brasileira de Letras já lançou um concurso de microcontos. Textos com no máximo 140 caracteres, como se faz no Twitter. Foi um sucesso. Só para dar um exemplo, veja a concisão desse conto que participou do concurso em 2013, de Luiz Felipe Marques. Na peça de estreia, o velho ator de nunca sucesso bebe com gosto o copo errado. Grita, cai morto e pela primeira vez é aplaudido. Genial, não é? Uma história com começo, meio e fim em apenas 140 caracteres. E vejam esse mini conto maravilhoso de Frederico Dalton,
um artista genial que infelizmente nos deixou muito cedo. Ele chamava os seus contos de minificções. Estou pensando em pedir em casamento a moça que me atendeu extremamente bem na Ótica Everest. Depois de tantos anos de carência afetiva, eleições onde todos os meus candidatos perderam e a descoberta de mais um vazamento no banheiro, tudo que eu precisava era ser bem atendido pela moça na Ótica Everest. Na verdade, nem precisava ser o Everest, podia ser qualquer montanha, até mesmo um morrinho. Apenas um lugar mais alto de onde a gente possa vislumbrar com óculos novos um horizonte de esperança. Não é lindo? Pois é, assim são os contos. É muito bom ver tanta gente hoje valorizando esse gênero, que andou meio esquecido pelas editoras nos últimos tempos. Mas o fato é que os contos são um gênero que se encaixam muito bem nos dias corridos que vivemos agora. Algumas editoras lançaram contos que podem ser baixados na internet a um preço bem baratinho. Uma ideia muito bacana. Um detalhe importante sobre os contos. Em 2014, pela primeira vez, o Nobel de Literatura foi entregue a uma contista, a canadense Alice Munro. Excelente notícia para os contistas e amantes dos contos. E você? Já pensou em escrever um conto? A inspiração está em todo lugar, nas coisas que você escuta, nas coisas que você vê, nas coisas que você sente. Experimente. Quem sabe você é um contista e ainda não sabe.